Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui. I'm so happy to be here. Eu me converti numa igreja. I was born in Christ in a church Ela é conhecida como a igreja pentecostal. that is called Pentecostal Church. E é daqui para mais, né? Um povo muito It's from here to more. fervoroso. Very fervorous. E eu senti o meu coração alegre I feel in my heart happy de ouvir alguns irmãos abrindo o coração de verdade. because I could see some brothers open their hearts truly. Alguns mais tímidos, Someone were shy, porém Deus recebe também a sua adoração. but God will receive your worship as well. Mesmo você que é quietinho, Even if you are quiet, o importante é você cumprir o que veio fazer aqui the hoje, important is you will fulfill what you came to do. que é adorar o Senhor. Worship the Lord. Só que ao mesmo tempo, But at the same time, Deus requer de nós uma ousadia um pouco maior. God requests from us a bit of boldness. Quando Jesus vai nos explicar que nós devemos ser luz, When Jesus said that we need to be light, Ele vem nos ensinar que a luz não pode ser colocada debaixo do He alqueire. said that light cannot put it Debaixo da under cama, não something. pode ser You colocada. cannot put it under the bed. A luz é chamada luz The light is called light para iluminar o ambiente. to light the environment. E essa ousadia que Deus It's the quer de você. boldness that God wants from you. Mas nós não conseguimos por nós mesmos. But we cannot do it by E é ourselves. por isso que eu quero falar hoje do Espírito Santo de That's Deus. why today I want to talk about the Amém? Holy Spirit. E a palavra de hoje é: The word of today is, essa promessa é para vós, this promise is for you, para os teus filhos children, e para todos quanto Deus quiser chamar. and everyone that God wants to call. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você tome seu assento I nesse would like momento, you to have se your assente. place, your seat. Eu quero falar sobre essa promessa no dia de hoje. And I want to talk Muito about obrigado, this promise today. Vou tentar arrumar isso aqui. Quebrou um pezinho. Tá. Como eu estava dizendo, As I was saying, eu espero muito Deus falar com você hoje. I hope God talked to you today. Assim como Deus falou comigo The same way He talked to me para ministrar essa palavra. to minister this word. Eu gostaria que você abrisse comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. I would like you to open your Bible, Acts chapter 1. E você deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo 1 e 2 de Atos dos And you Apóstolos. keep your Bible open this page. Eu estava sentado bem aqui na frente, irmãos, I was sitting over there, e eu não tenho o hábito de olhar para trás. and I'm not used to look back. Perdão, as crianças podem ir para a salinha, Sorry, the kids can go to the kids' ok? church. Hoje tem as professoras ali, Today we're going to have the kids' church. podem ir para lá, You can go to your place. ok? Então, como eu estava dizendo, So, as I was saying, eu não tenho o hábito de olhar para trás. I'm not used to look back. Só que das 6:30 às 7 horas, But from 6:30 to eu estava 7, escalado para estar orando aqui. I was supposed to be here praying. Não tinha quase ninguém. There was nobody, almost nobody. E eu queria... E quando eu acabei, eu sei que eu fui ali para o meu cantinho. And when I finished my prayer, I went there to my place, E nós começamos a adoração. and we started worship, E tinha pouquinha gente. and there were just a few people. Só queria pedir para você, I just want to ask you, o seu compromisso your commitment não é conosco. is not with me, with us. É com o Papai do Céu. It's with the Father. E você acaba perdendo muito. And you miss a lot, Mas muito mesmo. Quando você chega atrasado. when you are late. Quando você não dobra o seu joelho para falar com o Pai. When you don't bend your knees to talk to your Father. Porque nós demoramos um pouquinho para nós
ligarmos no céu. Because it takes a time to link us Não to é the algo heaven. que você consegue muito rápido. It's not something. Por isso Fast. eu gostaria de pedir para a igreja, So I would like to ask the church, pelo menos 10 para 7, at least 10 to 7, vamos fazer esse sacrifício? let's make this sacrifice. Chega um pouquinho mais cedo. Come a bit earlier. Eu vejo lá no trabalho, irmãos, I see in the job. tem gente que chega 1 hora antes. Some people arrive in the job 1 hour before. No trabalho eu chego na hora, The job, certinho. I come there 1 hour. Mas tem gente que chega earlier. até 1 hora antes para se preparar. And some people goes there 1 hour Aí eu before vejo to aquela prepare themselves. aquela paciência de colocar a roupa, And o they have jaleco, patience to change the clothes, coloca as luvas. and put the gloves, E na hora certinha ele começa o trabalho. and at a certain time they start the job. Para Deus não pode ser But diferente. for God cannot be different. Não, para Deus tem que ser melhor ainda. For God has to be better. Para Deus nós temos que dar o melhor. We have to give our best. E o Espírito Santo vai nos ajudar, amém? And the Holy Spirit Vamos will falar help sobre us. ele hoje? Let's talk about him today. A palavra diz assim, Atos 1, The 1. word says, Acts 1, Eu verse estarei 1. lendo aqui, vou até sair da frente I'm para going que to be vocês reading acompanhem. here. You can follow here on the screen. Diz assim: It says, Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como eu disse para os irmãos, quem estiver com a Bíblia aberta, permanece aberto. if you have your Bible open, keep it open. Alguns dias atrás, A few days ago, uma figura de grande representação foi assassinada nos Estados a very Unidos. important person was killed in the United States. Eu gostaria que vocês falassem em uma só voz, quem sabe quem que é, diga o nome dele. Do you know his name? Mais uma vez? One more time. É isso aí. That's it. Charles Kirk Charles Kirk foi assassinado. was killed. E os vídeos dele, And the videos de suas disputas, disputing das suas explicações sobre his as suas explanation crenças, about his beliefs, os debates que ele fazia nas what universidades, he used to do in the universities, foi como uma avalanche nas redes sociais. came all to the social media. E nós vemos que o mundo, And we see the world, existem muitos corações there are many hearts, que estão tomados por ódio. they are with angry, Que festejaram a morte they made party de uma pessoa. of his killing. E uma das últimas ministrações In one of the last ministrations que ele deu em uma igreja, that he did, ele estava falando a respeito do conceito igreja, he was talking about church, em que no mundo todo that in all the world existe uma maré
existe uma onda there is a wave que tem distorcido o que realmente é a igreja. that is changing the meaning of church. E essa artimanha do inimigo, And this strategy of the enemy em que Jesus vem chamados lobos, né? that Jesus called wolves, Que veio para roubar, matar e destruir, that came to kill, rob, and destroy. são os falsos profetas. They are the false prophets. Tem entrado na igreja They are coming to the church e de gota em gota bit by bit. tem ensinado They are o que teaching não é essa igreja, what is not being the church, como sendo igreja. like being the church. E esse conceito In this conception, verdadeiro que é the truly nós conception, estamos aqui com um único propósito. that is, we are here with just one purpose. Para aqueles que já tiveram um encontro com To Jesus, those one who have a meeting with Jesus, é ofertar a Deus to offer to a God adoração, worship, o louvor, praise, é ouvir a palavra e aprender, listen to the word and learn, para que nós possamos melhorar a so forma we de can adorar, be better. para que Deus venha nos exortar So God come to rebuke o us. caminho errado que nós estamos The caminhando, wrong way we are going, as coisas erradas que estamos the fazendo, wrong things we are doing pela sua palavra. through the word. Deus nos corrige God corrects us, e nós voltamos aqui and we come back here mais fortes, stronger, adorando melhor, worshiping better, com mais excelência, with more excellence, o nome do Senhor. the name of the Lord. A igreja The church é um lugar que é comparada como ovelhas de Cristo, amém? is the place compared Quanto to a- the sheep of Christ Quanto ao chamado. according to the calling. Mas após o momento que a ovelha chega aos braços do pastor, But after the moment the sheep come to the arms of the shepherd, uma outra figura se apresenta, another figure will que é a present do pastor. itself, that is the pastor. Porque shepherd. nós precisamos aprender Because de we Jesus. need to learn from Jesus. E depois que aprendemos And de after Jesus, learning, nós tornamos-nos pastores também. we become shepherds as well. Não no título pastor, Not the title, the não no pastor, the chamado shepherd. de pastor, Not the calling of pastor or shepherd. mas nós temos também o chamado But we also have the calling de cuidar um dos to outros. take care one to another. Nós temos o chamado We de have the orar um calling pelos to pray outros. to the others. Nós temos o chamado have de the fazer a calling visita. To visit people. Nós temos o chamado de We have pregar the a palavra de calling Deus. To preach the word of God. E quem que faz isso? And who is doing that? Os pastores. The pastors. Então você foi chamado como ovelha, So we were calling as a sheep. mas você vem para esse exército de But ovelhas you came to this arm of sheep para logo começar a pastorear também. to start to pastor as well. E quando a igreja entende isso, And when the church understands pastor that, the pastor que é intitulado nesta igreja, that is in the que church tem o chamado administrativo, that has administrative que tem o calling, chamado de Deus na who palavra, has a calling of God, ele não sente tanto peso, porque toda a igreja not feel the burden, because when the church faz o trabalho que foi chamado para fazer. do its job, Isso é ser igreja. this is to be church. Ser igreja é ser chamado de um Being church sistema, Is to be called, é ser tirado desse is sistema do calling from mundo the system of the world para o reino de to Deus. the kingdom of God. Isso é ser igreja. This is the church. Mas a pergunta que é, But the question, o que tem mudado a mensagem, what has changed in the message que tem entrado no nosso coração, that is coming to your heart para nós chegarmos aqui to make us come here esperançosos de receber, with hope to receive? se nós não encontramos na palavra isso? If we don't find it in the word, Por que nós estamos esperançosos because we are hopeful de encontrar um maravilhoso grupo de adoração como to esse? find a great worship team
E se um dia desses If one day o grupo de adoração não for bem, the worship team doesn't do good, nós saímos falando que o culto não foi bom, we're gonna say the service wasn't good. de onde nós tiramos a esperança Where did we take the hope de chegar aqui e ver uma boa apresentação, of come here and see a good presentation se nunca foi para nós? if it wasn't never Aleluia. for us? Nunca foi para It nós, wasn't sempre never foi for us. para Ele. Always to Him. Nós precisamos tirar esse conceito do coração, We need to take this idea from our porque o heart. dia que nós tirarmos isso do nosso coração, The day we take it from our de heart nós entrarmos por essa porta, and we come through that door, nós estamos transbordando para entregar, we're gonna be overflowing to give, não vazio para not receber. empty to receive. Nós precisamos entrar nessa We need porta to come through that door pronto para entregar algo para ready Jesus. to give something to Jesus. Seja adoração, Even seja worship, lágrimas, tears, eu entrego para Ele. I give to Him. E aí 2 horas é pouco. And so 2 hours will be just Aí a few. 2 horas é pouco Will be a little daquilo que fazemos. of what we do. Porque nós estamos aqui para correção Because we are here for correction e elevação espiritual. and to level up our spiritual life. Foi essa uma das últimas mensagens This was one of the last message de Charles Kirk. of Charles Kirk. Paulo ele diz a Timóteo quando ele orava, Paul said to Timothy when he was praying. Paulo ele Sorry. escreve a Timóteo Paul wrote to Timothy dizendo que quando ele, Paulo, saying that when he orava was por praying Timóteo, for Timothy, ele falava que a alegria que ele sentia he was saying that the joy that he was feeling era maravilhosa, was wonderful porque ele lembrava a because he fé remembered the faith, não fingida que not a habitava em fake Timóteo. faith that Timothy had. E ele diz ainda, essa And he fé, said, this faith primeiro ele habitou a sua avó Lloyd, was first in your grandmother, depois a sua mãe Eunice, after your mother, e agora habita em você, and now Timóteo. is in you, Timothy. Uma fé não fingida. A real faith. É essa fé que nós precisamos ter dentro do This coração faith that we need to have in your heart para viver esse evangelho. to live this gospel. Uma fé que ela é autêntica. The real faith. Ninguém precisa ouvir a minha voz, Nobody needs to hear a my não ser voice. Deus. Just Ninguém God. precisa ouvir o jeito que eu oro. Nobody needs to hear the way I pray. Ninguém precisa ouvir a maneira que eu Needs canto. to hear the way I sing. Porque a minha fé é verdadeira. Because my faith E is real. somente Deus. It's only God. Toda honra, All the honor, toda glória all the glory, e toda adoração. all the worship. Aleluia. Glória a Jesus. Quem aqui já ouviu falar Who is here who de Aristóteles? heard about Aristotle? E antes de Cristo, Before Christ, os pais da filosofia. philosophian E a filosofia, men from philosophy. e a filosofia, And ela the philosophy influenciou started. a teologia desde o início. The philosophy silenced the theology from the beginning. Porque filosofia Because philosophy é a arte de pensar. is the way of thinking. E esses filósofos And these philosophers dedicam toda a sua vida give their lives a tentar responder às try questões to da vida. answer the questions of life. Como de onde viemos, Where we came from, para onde iremos, where we go to, qual o propósito da vida. what is the purpose of life. Nós encontramos tudo isso na palavra de We Deus. find everything in the Word of God. Mas eles já faziam essa pergunta muito antes de Cristo. But they were questioned before Christ. E Aristóteles,
And Aristotle, ele disse que nós não nascemos prontos. he said, we are not born ready. Ele desenvolve esse pensamento dessa forma. He thought this like this. Diferente dos animais, Differently of the animals, que quando nasce, that when they are born, ele já sabe, o gato já sabe que é gato. the cat knows his cat. E a sua mãe não precisa ensiná-lo a andar. And its mother No. doesn't need to teach him to walk. A girafa Giraffe já nasce girafa. knows he's giraffe. E é interessante para quem já ouviu And it's very interesting, somebody who heard already. documentário selvagem. Aqueles documentários da vida selvagem. White documentary. A girafa, The giraffe, se ela dá a luz a um lugar no qual tem muitos predadores, if the giraffe is a place with dangers around, existem poucas chances daquela pequena girafa sobreviver. there's just a few chances to that giraffe survive. É por isso que depois de algumas horas, That's why a few hours, essa pequena girafa, the small giraffe ela já tem que levantar. has to get up. E se for um momento de ataque, It's an attack moment. tem algumas que já até correm, There are some who run away. depois de alguns That minutos run de away. ter dado a luz. A few minutes. Girafa é girafa Giraffe is giraffe. e nasce independente. It's born independently. Mas o ser humano, But the human being ele é totalmente dependente quando is nasce. totally dependent. Vejam recém-nascido, qual a criança menor que nós temos aqui. If you see a newborn, Hoje não tem nenhum de colo pequenininho. do we have any newborn here? No. Se você colocar ele aqui no chão, If you put here on the floor, não anda, he will not walk, não engatinha, he will not, não se alimenta. don't feed itself, don't crawl. E se deixar aqui, If you leave the baby here, a sua vida se vai. the life will fade away. Porque depende inteiramente Because it's totally de um dependent cuidador. of somebody to take care. E o ser humano depende, The human being depends para ficar pronto, to be ready cerca de 30 anos about 30 years para a gente ficar pronto. to be ready. São 25 anos 25 years apenas para amadurecimento completo do cérebro. only to grow up Mas por que and Deus to fez form assim? the brain. And why God did like that? Dependentes. Dependence. Há um propósito nisso? Is there a purpose on that? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, There's a purpose on that when we look at the Word of God. nós somos ensinados We are taught a carregar to carry a carga um dos outros. the burden one of another. Nós fomos ensinados a ajudar um ao outro. We are taught to help one to another. Nós vemos que na criação de We Deus, see in the creation of God, a união da família the union of the family faz uma sociedade forte. will make a strong A união society. de um povo Union of a people faz uma nação make a forte. strong nation. E ao mesmo And tempo, at the same time, a desunião the disunion é um desastre. is a disaster. A desunião no casamento, When there's no union in the marriage, desunião no propósito, when there's no union in the purpose, destrói o casamento. will destroy the couple. Porque Deus fez o casamento. Because God made the marriage. A dependência, o complemento um do outro. The one to complement another. Aí vem os filhos. So the children's come. Deus fez o filho dependente. God made the children dependent. E acima de tudo, And overall, eu e você you and I dependemos de Deus. depend of God. Sobre tudo e sobre todos. Over all and all over everything. Você e eu, You and I, nós dependemos de we are Deus. depend of God.
Nós dependemos um do outro. We depend one to another. Nós dependemos do professor. We depend on the teacher. Nós dependemos do We médico. depend of the doctor. Nós dependemos do amigo. We depend on the Dependemos friends. da We família. depend of the family. Dependemos. We depend. Para nós conseguirmos o amadurecimento, For us to grow up, precisamos we need um do outro. one to another. O ser humano não foi criado cada um por si. The human being wasn't created Deus to fez live questão. to his own. Perdão, eu estou atropelando. Deus fez questão God did it on purpose de fazer de nós to make of us dependentes dependent people, um do outro. one to another. Estarmos prontos para a vida To be ready to the life é quando nós entendemos is when we understand que nós dependemos. that we depend Na vida espiritual, in your spiritual life. se você acredita que pode você, If you Sozinho. believe that you can do it alone, você vai cair. you're gonna fall. Deus vai permitir você cair. God will allow you to fall. Se você ainda não reconhecer, If you don't acknowledge, Deus vai permitir que ninguém te estenda a mão. God will allow nobody to reach the hand for you. Para que quando você olhar para um lado e para o outro When you will look one side and to other, e não ver ninguém, and you see nobody, você olhe para cima, you look up porque você depende. because you depend. Sabendo de tudo isso, Knowing of everything, eu gostaria de voltar para o texto que nós lemos. I would like to come back to the text that we read. É o início da igreja, irmãos. The beginning of the church. A igreja ela começa em Jerusalém. The church started in Jerusalem. E há o cenário de que And there's a scenery para there. muitos a esperança havia morrido. For many, the hope was dead. A palavra nos diz que Jesus, The quando word says to us that Jesus, ele é pego ali no and Getsemane he was caught in the Gethsemane, pelos Gethsemane soldados for the soldiers, e é levado para a cruz, and he was taken to the cross. todos aqueles que levantavam Everybody os seus ramos, who was there celebrando o Rei dos Reis, celebrating the King of the em Kings. sua entrada em Jerusalém, When he came to Jerusalem, havia abandonado Jesus. they forsaken him. Os discípulos, The disciples, eles abandonaram Jesus na cruz. they forsook Jesus. O on the relato que cross. nós vemos é de Maria e João The story that we see, it's the Mary and John ao pé da cruz, on the cross, at the feet acompanhando of de the cross, longe. seeing far from the cross. Mas Jesus ele ressuscita. But Jesus rose up, E nós vemos que ele passa 40 dias and we see that he spent 40 days e se apresentou por cerca de 500 and pessoas. showed himself to 500 people, Testemunhas oculares de visual Jesus witness of Jesus ressuscitado. resurrected. E nós vemos aqui, And queridos, we see here, beloved, que há uma instrução de Jesus there's an instruction of Jesus para os seus apóstolos to his apostles, e uma promessa and one promise que ela é viva até hoje. that is alive until today. Ele diz assim He said para os seus discípulos: to his disciples, fiquem em Jerusalém. stay in Jerusalem. Eles passaram pelo momento do amadurecimento com They Jesus. went through a growing up moment with Jesus. É interessante de tudo que eu já disse aqui. É interessante de que It's tudo que eu disse that aqui, everything that I said here, Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Jesus started his ministry with 30 years. Todos os seus discípulos passaram pelo amadurecimento espiritual
com all his Jesus. disciples grew up spiritually. Havia os seus ensinamentos diários, There was teaching, daily teaching, a busca por Deus em oração. seeking for God in prayer. Eles estavam amadurecendo com Jesus. They are growing up with Jesus. Mas havia algo que eles precisavam ainda para cumprir o ID de Deus. But there was something that they needed to fulfill the going of Jesus. Porque diferente do nosso tempo hoje, aqui e agora, But differently of our time now, a igreja ela já nasce em um tempo conturbado, the church was coming in a difficult time, no qual a simples confissão de fé em Cristo that Jesus the simple confession of Jesus podia gerar sua morte. could bring your killing, A perseguição persecution por aqueles que acreditavam no for Messias. those one who believed in the Messiah. Eles eram conhecidos como They os were do caminho. known as the ones of the way, in the way. E a primeira orientação de Jesus, The first teaching of Jesus que é ficar em orientation Jerusalém, is to stay in Jerusalem. é para que eles não perdessem a união. It's not to lose the union. É assim que eu interpreto aquilo que Jesus deixou. Like that, I interpret what Jesus said. Não deixem a união. Don't miss your union. Fica lá em Jerusalém. Stay in Jerusalem. E quando eles ficaram em Jerusalém, eles não ficaram apenas em Jerusalém parados. They weren't idle. A palavra nos vai nos mostrar que eles permaneceram The word says they remained em comunhão, communion, união, union, palavra, word, partir do pão, oração. sharing the bread and prayer. Se a promessa está viva ainda hoje para mim e para If the você, promises is alive for me and you today, a pergunta que eu te faço é: what I ask you is a igreja é a mesma, the church the same? mas você faz parte Are you part da união? of the Aqueles que serviam a Deus, Jesus, who served Jesus, Maria, sua mãe, Mary, seus irmãos, his mother, his brothers? eles perseveraram unanimes And they perceived, em oração e súplica. persevered, united. Havia uma promessa para There was eles. a promise for them. Só que eles não cruzaram os braços e But they didn't ficaram cross their arms esperando a and waited promessa. the promise. Eles buscaram essa promessa até receber. They took this promise until receive. E eu pergunto para você: And I ask you, você se sente uma pessoa cheia do Espírito do you Santo? feel yourself a person full of the Holy Spirit? Você acredita que você está Do preparado you believe you're ready para ir até o fim com to Jesus? go until the end with Jesus? Se a resposta é não, If the answer is no, nós precisamos fazer alguma we coisa. need to do something. Nós precisamos fazer um movimento aqui. We need to do a movement here. Nós precisamos fazer um protesto We need to protest here com nós mesmos. with ourselves. Quem dera nós fizéssemos uma revolução aqui dentro. It was good if we do a revolution inside. Porque nós não podemos ficar parados. We cannot be idle. Nós precisamos fazer. A igreja de Claremore precisa The fazer church of alguma coisa. Claremore needs to do something. Se a sua resposta para a If minha your pergunta answer é: eu for não my estou question cheio, is, no, I'm not full. nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Something to change that. Nós precisamos buscar em oração e súplica até receber to receive o Espírito Santo. the Holy Spirit. Quem sabe você está numa temporada de baixa. Maybe you're in bad time. Quem sabe a sua vida espiritual Maybe your spiritual life está fraca. is weak.
Eu quero dizer para você I want to tell you o que Deus fala comigo. what God talks to me. Faz alguma coisa. Do something. Faz alguma coisa. Do something. Nós precisamos nos levantar, irmãos. We need to get up, brothers. Nós precisamos buscar até We need receber to o Espírito Santo de seek the Deus. Holy Spirit of God. Para você que está me ouvindo If you are nas redes sociais, aí na sua in the casa, social media, in your house, a pergunta também é para você. I ask you, Você as está well, cheio do Espírito are you Santo de full of the Deus? Holy Spirit of God? Você se sente cheio do Do you Espírito feel Santo de yourself Deus? full of the Holy Spirit of God? Se a tua resposta é If não, your answer is no, você precisa fazer alguma coisa. you need to do something. Você precisa começar a se movimentar. You need to start to move. Começa a se movimentar na igreja. Start to move in the church. Começa a se levantar na igreja. Start to move, to get up in the church. Começa a ser um apaziguador de conflitos dentro da igreja. Start to be a peacemaker in the church. Seja o primeiro a chegar na Be oração. the first to come to the prayer. Eu vou ser o primeiro a chegar Gonna na be the oração. first to come to the prayer. Começa a fazer uma varredura em casa. Do a clean in your house. O que está roubando meu tempo de Deus? What is stealing my time of God? O que está roubando a minha What paz is dentro de stealing casa? my peace inside Começa of my a fazer house? a limpeza Start no to coração. clean your heart. Aleluia. Começa a fazer a limpeza no trabalho. Clean your job. Começa a fazer a limpeza no celular. Começa a Start limpar. to clean your mobile. O que te tira da presença de Deus? What taking you from the presence Começa a of se God? movimentar Start aí, to irmão. move there. Começa a orar, começa a Start to buscar, pray, começa a to suplicar. seek. Start to supplicate. Começa a Cry colocar out. o joelho no Start to chão. Put your knee on the floor. Aleluia. Deus nos chamou para ser God called us to be uma igreja que se movimenta. a church who moves. Há uma igreja That que moves. essas paredes não suportam. A church that the walls will not bear. Elas não podem suportar a igreja do Senhor, essas paredes. The walls cannot Porque o bear poder do the Espírito power of the Holy Santo, Spirit. Ele nos impulsiona. The power of the Holy Ele Spirit nos dá will ousadia que nós não push us. temos. Aleluia. Atos capítulo de número Acts 2, e eu vou chapter encerrando, 2. irmãos. And I'm gonna finish. Verso 1 ao 4 diz Verse assim: 1 to 4 says, todos foram cheios do Espírito Santo quando se cumpriu o dia de Pentecoste. A palavra nos diz que havia cerca de 120 pessoas. the word says there were about 120 people Perseverando em oração, persevering in prayer. em um único propósito: Only one purpose, receber a promessa de Deus, to receive the promise of God. aquilo que Ele prometeu. What He promised. Há uma certeza no meu coração, irmãos, There is a certainty in my heart que se nós nos that levantarmos, if we get up, eu quero falar aqui com cada líder aqui, de I cada want to talk departamento. here with each leader Há uma here. certeza no que eu estou pregando aqui I'm hoje. sure about what I'm preaching É uma here. certeza que eu estou pregando para você que está na sua casa aí. I'm preaching to you in your house. Se nós nos levantarmos If we get up verdadeiramente como truly igreja, as a church, num único propósito only one purpose, de receber essa promessa, receive this promise, Deus vai cumprir a sua God will promessa. fulfill this promise. Aleluia. A palavra não diz que alguns Doesn't foram say cheios. that Não. Only a few were full. A palavra não diz que todos. The word says everybody. Os 120 que estavam lá 120 that were foram there cheios do were Espírito filled with Santo the de Holy Deus. Spirit. Aleluia. Eu quero estar no meio desse fogo. I want to be in the Aleluia. midst of these people. Deus tem mandado um fogo para essa Europa. God is sending Nós vemos um fire to movimento this do Europe. Espírito We can see a movement em of the vários Spirit lugares aqui na in Europa. many places here in Eu não Europe. sei você se você I quer don't ficar know fora about you if disso. you want to be out of there. Eu não sou partidário de movimentos, não. I'm not a part of a movement.
Eu estou falando do movimento do Espírito. I'm saying the Esse movement movimento of the não Holy é Spirit. aquilo que nós vemos, This irmãos. movement is not Não. what we see. É um movimento que vem de It's a dentro para movement that fora. comes from inside out. É transformação que acontece de dentro para fora. It starts inside out. É vida que está desarrumada, cheia de mentira. Disorder with lies. E aí começa só a sair verdade And it dele. starts just to come true. Aleluia. From inside. É vida que está envolta muito It's a pecado. life involved with sin. Só que da sua boca não sai mais uma palavra But torpe. from the mouth you will not come a word. Aleluia. É Again. desse movimento que eu estou falando, que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Holy Spirit will do in Mas your não life. vai adiantar nada But it's no use. você sair dessa porta e esquecer dessa You palavra. go throughout this door. Acabar esse forget culto e this você word. esquecer When finish da this service, promessa you de forget Deus. the promise of God. Deus não te chamou God didn't call you para viver de saudosismo, da viver do passado, daquilo que você viveu no to live passado. of the past. Eu What já you live vivi there. coisas maravilhosas com Deus. I lived many things with God. Já foi maravilhoso orar no monte It was wonderful to pray in the mountain e ver coisas maravilhosas and lá. see wonderful things there. Já foi maravilhoso It was orações em wonderful que prayers. toda a igreja Where estava cheia all do Espírito the church Santo. was full of the Holy Spirit. Nas casas que ia orar, The church where we went to pray. começava uma brasinha ali, um irmão cheio do They Espírito start Santo, with se the Holy alegrando. Spirit there. One Daqui a brother. pouco todos eles estavam. And a few minutes later, É everybody. maravilhoso lembrar disso. Wonderful. Remember that. Mas eu quero viver But agora. I want to live now. Eu quero ser cheio I agora. want to be full now. Eu quero ver esse grupo de I want to adoração see the worship. não conseguindo Sim. cantar, irmão. Eu tenho o desejo do meu coração I de have ver a isso. desire in my heart to see that. Não conseguindo tocar de tão maravilhosa They presença, cannot play with the wonderful presence. de tão ansiosos que eles estão pela presença de Of Deus. longed for of the presence of God. Ah, irmãos, eu quero essa presença. I want this presence, brothers. Eu quero esse Espírito Santo na I minha want the vida. Holy Spirit in my life. Eu não quero ser cheio hoje e I amanhã don't estar want to vazio. full today, but tomorrow to be Eu empty. quero ser cheio I todos want os to be dias. full every day. Eu quero viver na I want presença to todos os live the dias. presence every day. E nós vamos ver o resultado disso. And we're gonna see the results of that. Porque logo depois, Because after that, Pedro toma a palavra. Peter took the word. Já não é aquele que negou Jesus. It's not the same Peter who denied Jesus. Já não é aquele que It's not fugiu. the same Peter who fled É um away. homem cheio do Espírito It's a man Santo. full of the Holy Spirit. É um homem cheio de It's a man ousadia. full of boldness. Quando ele pregou 3 When mil he preached to almas. 3,000 souls. 3 mil almas. 3,000 souls. Eles não somente, irmãos, foram batizados, They were baptized. mas a palavra nos diz que And eles the foram word says they cheios. were full. Eles receberam o They Espírito Santo de received the Holy Deus. Spirit of God. O Espírito Santo não se movia só em Pedro. Holy O Spirit Espírito didn't move Santo não only se Peter. movia só no 120. Not only in the 120. Ele se movia na multidão. The Holy Spirit was moving in the crowd. Aleluia. Vamos buscar essa presença. Let's seek for this presence. Porque a promessa diz respeito a Because the vós, promise a vossos filhos, concerns you, a vossos filhos children, e a todos que estão longe, everyone who are far, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. those one who God calls. Aleluia, essa promessa é para você. This promise is for you. Oh, Jesus. Já no capítulo de número 2, depois eles receberem essa promessa. Chapter 2, after they received this promise, Aleluia. Aconteceram as primeiras conversões. the first conversions started. Pedro fala sobre que Peter essas promessas talk about this promise. são para eles, seus filhos, The promise were for them, the children, e depois vem uma exortação.
And another exhortation came. Que está no verso de número 40. In the verse 40. E com muitas outras palavras, With many other words, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, brothers, que geração que nós estamos vivendo? what generation we are living? Lá no início, em Gênesis, In Genesis, fala a respeito de Sodoma e Gomorra, talks about Sodom and Gomorrah, duas cidades, two cities, que diz que a iniquidade deles and it said that their iniquities chegou à medida de Deus. came to the measure of God. E todas aquelas duas cidades And those two cities foi destruídas. were destroyed. Nós estamos vivendo uma geração We are living a generation em que nós vemos que o amor tem that se we esfriado. see the love. Nós estamos being vivendo cold. uma geração We are living a generation. que muitos não querem nem saber de Deus. People don't want to know about God. Não querem dar o seu tempo para Deus. They don't give the time for God. Nós vemos que é uma geração de We que see pessoas there's a generation of people. estão tentando criar o seu próprio Deus. They are trying to create their own God, Porque nós adoramos a um Deus because we worship a God que se revela na palavra. that revealed through the Word. Fora disso, meus irmãos, Out of that, é criação humana, it's human creation. de os seus deuses, Their gods que não existe. don't exist. Pedro exortava aquela geração: Peter exhorted that generation, fuja run away dessa geração. of this generation. E para onde nós vamos fugir? And where we're gonna run to? Para os braços do Pai, To the arms of the Father, a presença do Pai. the presence of the Father. É só nessa presença Only in this presence que nós conseguiremos vencer that we're gonna win nossas vontades. our wills. É só na presença do Pai Only the presence of Father que nós vencemos. that we win. É só com o Espírito Santo de Deus And only with the Holy Spirit of God que nós conseguiremos viver that we're gonna be able to live uma fé constante. a constant faith. Por isso, For that, so salvai-vos dessa geração. save yourself of this generation. E é isso que acontece com esse povo, And that's it, what happens to these people. porque está relatado no verso In 42. the verse 42, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, and they kept in the apostle doctrine, na comunhão, in the communion, no partir do pão in the sharing bread, e nas orações. in prayers. E sabe o que acontecia no meio deles? And do you know what happened among them? Verso 43. Verse 43. Todos que criam, e em cada alma havia And everyone who believed, temor. in every soul there was meu Deus. fear Na presença do Senhor, in the presence of the Lord. cada alma havia temor. In each soul there was fear. E muitas maravilhas e And many sinais wonders and signs se faziam pelos were apóstolos. made by apostles. Eu quero viver isso, irmão. I want to live that, brothers. Você quer viver isso? Do you want to live that? Uma fé não fingida, A real faith, uma fé verdadeira, a true faith,
ela faz por onde you make acontece. it happens. Você lembra o que eu disse no começo dessa mensagem? Do you remember what I said at the beginning of the message? Sobre chegar atrasado? When you come late, São pequenas coisas small things que vão mudar grandes coisas na sua vida. that will change great things in your life. Às vezes é pequenos momentos em casa Sometimes small moments in your house que vai mudar o seu dia todo. that will change all your day. Sabe aquela fagulha de fogo That you know that small fire numa floresta? in a forest, Coisas pequenas. small things. Fazia um tempo que eu não jejuava. There was a time I didn't fast, E na quinta e na sexta-feira eu fui jejuar. and Thursday and Friday Meu I fasted. irmão, que dor de cabeça. My brother, what a headache. O dia inteiro, irmão. All day. Muita dor de cabeça. Na A quinta-feira. headache, a great headache. On Thursday. Na sexta-feira, On Friday, não tinha mais dor de cabeça. I didn't have a headache anymore. Pequenas mudanças. Small changes. Você vai acostumando You're gonna be used a se entregar mais. to deliver yourself more. E eu tô aqui no meu coração. And in my heart, Eu quero fazer com essa igreja. Eu vou falar com o pastor. I want to do in this church. Nós vamos chegar a 7 dias de jejum e oração. We're gonna do 7 days of Eu quero, fasting ser, and prayer. eu quero ser o primeiro. I want to be the first one. Eu sei que vai ter muita gente junto. I know Esse propósito. you have many people together. Vai começando a treinar. Pega um dia, Start to train that. depois 2. Start one day, Depois after 3. 2, after 3. E nós estaremos 7 dias aqui. We're gonna Antes be de acabar o ano. 7 days here before the end of the year. Antes de acabar o ano, vamos Before fazer. the end of the year. Pequenos passos vão mudar a sua vida. Small steps will change your life. Você precisa de pequenos passos no seu We need casamento. small steps in your marriage. Você precisa de pequenos passos com seus filhos. You need small steps with your Para children começar a ver o mover de to Deus. start to see the moving of God. Às vezes você está descontente com a igreja. Sometimes you're not happy with the church. Começa a dar os pequenos passos dentro da igreja. Start to do small steps in the church. Começa a se movimentar dentro da igreja. Start to move in the church. Talvez até hoje você Maybe until today, é quase um invisível. you are invisible. Meu irmão, Deus quer te dar notoriedade. Brother, God wants to give you authority. E não é entre os irmãos, não. It's not among the brothers. É notoriedade no céu. Authority in the Lord. É ser reconhecido lá no céu. To be known in the heaven. Lembra de Jó? Do you remember Job? Jó estava ali de boa, meu irmão. Job was there very, very quiet. Mas lá do alto Deus fala But assim: from the heaven, God said, tá vendo meu servo Jó? can you see my servant, Job? Fiel é ele. Faithful É, is him. irmão. Conhecido no céu. And he's known in the heaven. Eu não estou falando de ser reconhecido aqui não, I'm irmão. not talking about to be known Nós here. não precisamos don't de need reconhecimento aqui To be não. known here. O teu nome tem que estar lá no Your céu, name need to be in the heaven. sendo comentado por Deus, assim Being, como Jó. being saying for God, like Job. Como a gente vai conseguir isso, irmão? When are we gonna reach that? Vamos dar esse passo em nome de Jesus? Let's give this step in Jesus' name. Queria te pedir, coloque-se de pé, por gentileza. I would like to ask you to stand up, Oh, please. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vocês sabem que eu You know that I finalizo a minha pregação end up my preaching
Eu entrego o microfone e vou ali. I give the microphone and I go there. Mas hoje eu quero fazer diferente. But today I want to do different. Aleluia. Se Deus falou com o teu coração, se Deus falou com você hoje, God spoke to your heart, spoke to you assim como today. Ele falou comigo, The same way He spoke to me. eu quero que você seja corajoso. I want you to be courageous. Você está decidido a dar esse passo? Are you decided to Eu give this sou o step? primeiro a estar aqui hoje. I am the first to be here today. Que eu vou orar. É um passo de fé It's a step of para faith. estar aqui na frente. É um passo de fé. Eu quero orar. Vem aqui à Step of frente. faith. I want to pray. Come Quem, here in the front. quer ser cheio do Espírito Who Santo de want Deus? to be Vem. filled with the Holy Spirit? Isso não vai acontecer. Irmão, eu vou falar para você. I want to tell you. Eu não estou esperançoso que você seja cheio agora. I'm not hopeful you will be filled now. Mas a minha esperança But my hope é que com a busca is with the seeking do Espírito Santo of de the Deus, Holy Spirit. você venha a ser You're cheio. going to be full Aqui, here, em casa, in your house. no trabalho. Your job. Aleluia. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. A minha alma se alegra porque eu sei que eu não estou sozinho aqui. Is joyful because I'm Eu not alone here. preciso do Espírito Santo de I need the Deus. Holy Spirit of God. Ainda tem gente, vem. There are more people. Aleluia. Não somente hoje, Jesus. Não somente agora, Senhor, eu te peço, Our mas que night eles is sejam now, cheios do Jesus. teu I Espírito. ask you to fill them up. Senhor, eu te peço a resposta, ask Jesus, the da answer, tua Jesus. promessa, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha Open their vida, meu lives. Deus. Open Eu my clamo life. pelo teu I Espírito cry out for Santo. your Spirit. Eu te peço, Senhor, nós ask, precisamos Lord, desse revestimento, need you. Pai. Recover Senhor, nós precisamos We need desta graça. of your Senhor, nós grace. precisamos, Senhor, We need you, Lord. da ousadia que somente o Of the seu boldness. Espírito pode nos dar, Senhor. Senhor, eu te peço ask you. sobre esse grupo de adoração, Pai. Essa presença gloriosa, Senhor, This glorious invasta, Senhor, presence nossos corações. In our hearts Senhor, o desejo Lord, de mais the de Ti, desire. Papai. of you. O passo que nós precisamos dar, I ask Senhor. Ajuda-nos, Senhor, Help us, através do Teu Espírito Santo aí até o fim, your meu Deus. Holy Spirit until the end. A buscar até o fim, Seek Jesus. until the end. Em nome de Jesus, Pai. In Jesus' name, Father. Reveste essas vidas, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha martelar o coração May dos Teus this word filhos. come to the hearts of your sons. Que eles venham se lembrar dessa palavra, dessa promessa, May they Senhor. remember this promise, this E word, buscar, and Jesus. seek Jesus. Incessantemente buscar a Tua presença. Seek for your presence. Que Ele seja o primeiro a chegar, Jesus. And be the first to arrive. O último a sair da Tua The last presença. one to live of your presence. Que esse prazer, Senhor, preencha a sua alma. You'll not feel only the soul. Que esta alegria, Senhor, preencha o seu lar. Fill up the soul. Eu te peço, Senhor, I o Teu ask you, Espírito Lord, Santo sobre a The família. Holy Spirit upon the O family. Teu Espírito Santo sobre os filhos. Spirit open the children. E a todos quantos o Senhor aqui tem chamado. Everyone who will call. Derrama. Universo, Oh, tua Rabash. glória enche a terra e enche o céu. Da maneira que você está. Adore a Ele. Adore, adore, adore. Worship Him. Enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida. Adore a Ele. Senhor. Com tudo que você tem, adore a Ele.